Boa noite, amados. Mais uma aula de física do segundo módulo. E hoje nós vamos dar continuidade ao estudo de calorimetria. Mas antes, deixa eu revisar com vocês um pouquinho o que é a calorimetria. A calorimetria é a área da ciência que estuda essa energia em trânsito entre os corpos, que é o calor. E o calor, para ele entrar em trânsito, para haver troca de calor entre os corpos, é necessário que os corpos tenham temperatura diferente. Então, o calor é sempre transferido do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Isso pode causar desde uma simples variação de temperatura até a mudança de estado físico da matéria. Vejamos como exemplo a água. A água existe nos três estados sólidos, nos três estados físicos: sólido, líquido e gasoso. Qual é a primeira diferença que você faz entre elas para distingui-las? A primeira está na temperatura. É claro que a água no estado sólido tem uma temperatura, está a uma temperatura menor do que a água no estado líquido, que por seguinte também está numa temperatura menor do que no estado gasoso, e vice-versa. Outra diferença básica que vocês estão vendo aí entre elas é o grau de agitação das moléculas, e é isso que determina quando a temperatura está mais baixa ou quando a temperatura está mais alta. Percebam que no estado gasoso, o grau de agitação entre as moléculas do gás é maior, por isso que elas estão mais afastadas e mais fluidas. Se desprendem com mais facilidade, ao contrário no estado líquido e no estado sólido. Tá aí, ok? Lembram do diagrama do aquecimento, que expressa o aumento da temperatura de um corpo em prol da absorção de calor? Quando um corpo vai ganhando calor, sua temperatura vai aumentando, como mostra esse esquema aí, tá? A água vai ganhando calor e ela vai passando de menos 20 para 0 graus Celsius, de 0 até 100 graus Celsius e de 100 até 120 graus Celsius. Porque é ao passo que a energia, o calor, vai sendo absorvido pela matéria, tá? Tá aí a curva de aquecimento da água. Reparem, vejam que interessante. Vocês têm aqui água no estado sólido. Então, sua temperatura está abaixo de 0, negativa. Aí, quando atingir o patamar de 0 graus, ela entra em transformação física. O que quer dizer isso? Passagem do estado sólido para o estado líquido. Então, nesse patamar de temperatura, você encontra água nesses dois estados físicos, sólido e líquido. Aí a temperatura vai aumentando porque a água vai absorvendo o calor. Aí o que vai acontecer? Vai chegar um momento em que você só tem água no estado, em que você só vai ter água no estado líquido, porque a temperatura vai estar entre 0 e 100 graus Celsius. Quando atingir esse patamar de 100 graus Celsius, a água começa a mudar novamente de estado físico, passa do estado líquido para o estado gasoso. Então, a 100 graus Celsius você tem água tanto no estado líquido quanto no estado gasoso. Aí o que é que vai acontecer com o tempo? Quando essa temperatura aqui atingir patamares maior do que 100 graus Celsius, você só vai ter água no estado gasoso. Compreenderam, pessoal? E isso expressa o aquecimento da água. Outra coisa que quando você olhar para o gráfico e saber que se trata do aquecimento da matéria, é que é um gráfico para a direita subindo, certo? É outra dica que dá para você reconhecer um gráfico de aquecimento da matéria. Agora vamos ao diagrama do resfriamento. Resfriamento é o contrário de aquecimento. Está acontecendo o quê? Uma diminuição da temperatura de um corpo em prol de quê? Da perda de calor. Então a temperatura aqui agora vai descendo, ó, de 120 para 100, de 100 para 0, de 0 para menos 20 graus Celsius. Significa que o corpo está o quê? Perdendo calor, beleza?
Olha aí a curva de resfriamento da água. Percebam que ela também é para a direita, só que agora ela está descendo. De gasoso, quando chegar em 100, tá passando do estado gasoso para o líquido. Quando estiver abaixo de 100, você só acha água no estado líquido. Quando atingir 0 grau, ó, o zero aqui, ó. Quando atingir 0 grau, ele está passando do estado líquido para o estado sólido. E quando atingir patamares menor que 0, menos 20, por exemplo, você só tem água no estado sólido. Compreenderam, amados? Isso aqui é uma revisão, já tivemos uma aula sobre isso. Então, calor é o quê? É uma energia em trânsito, é uma energia em movimento do corpo de maior temperatura, de maior grau de agitação térmica, para o corpo de menor temperatura. A unidade internacional de calor, isso porque nós vamos hoje aprender a calcular o calor perdido ou armazenado por um corpo. A unidade de medida dele que nós vamos usar aqui é a calorias, tá bom? Ela possui outras unidades, subunidades, como a kcal. Esse kcal aqui, esse K, matematicamente significa 1000. Então, uma caloria corresponde a 1000 calorias. 2 quilocalorias corresponde a 2000 calorias. Compreenderam, amados? Porque esse K aqui, ó, significa 1000. É só multiplicar por 1000, tá? Olha aqui outro esquema mostrando que se eu tenho dois corpos, um a 80 graus Celsius, um com a temperatura corporal de 80 graus Celsius e outro com a temperatura corporal de 10 graus Celsius. Se colocar esses dois corpos em contato, o que é que vai acontecer? Uma energia em trânsito, calor, vai passar do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Ok? Vamos à calorimetria. Ó, calor, você já sabe. Calorimetria. O que significa calorimetria? Calor é energia térmica. Metria significa medida. Nós vamos, a partir de agora, aprender a medir o calor perdido ou armazenado por um corpo. Primeiramente, saibam que calor é uma energia transferida de um corpo para o outro devido à diferença de temperatura entre eles. Temperatura é o estado termodinâmico. O que significa termodinâmico? Agitação das moléculas de um corpo que associamos ao nível médio de agitação dessas partículas, ou seja, 0 graus Celsius, 20 graus Celsius, 10 kelvins, 89 Fahrenheit. Lembra? As unidades de medida de temperatura, elas expressam o grau de agitação das partículas que compõem a matéria. Caloria é a energia necessária para variar de 1 grau Celsius a temperatura de 1 grama de água. Ou seja, a cada 1 grau Celsius eu vario 1 grama de água. Certo? Olha aqui, a unidade do Sistema Internacional que corresponde à quantidade de calor é o joule. Joule, a gente escreve joule e pode pronunciar joule ou joule, para mim tanto faz. E por razões históricas, existe outra unidade que é a que a gente vai usar aqui, é a calorias, tá? A gente ainda não vai fazer uso desse joule, mas a relação entre joule e calorias é o seguinte: uma caloria corresponde a 4,18 joule aproximadamente, tá? Se vier a precisar converter, já sabemos. Uma caloria corresponde a 0,001 kcal ou simplesmente 1 kcal corresponde a 1.000 calorias, que é isso que vai nos importar aqui. Vamos estudar o primeiro tipo de calor? Então, amados, calor latente é o calor absorvido
ou perdido pelo corpo em temperatura constante. Então, peraí, professor, o corpo ele pode ganhar ou ele pode perder calor e manter a sua temperatura corporal constante? Claro que pode. Vocês viram lá na curva de aquecimento e de resfriamento da água, que existe aqueles pontos de fusão e de ebulição, de condensação e de solidificação da água, que é quando a água está mudando de estado físico. Lembra? Deixa eu voltar aqui. Olha aqui no gráfico. Vocês estão vendo que nesses pontos aqui não está havendo mudança de temperatura, a temperatura é constante, 100, e aqui é 0, e está havendo mudança de estado físico da matéria. Pronto, esses são os pontos em que a água, nesse caso aqui, como é um gráfico de resfriamento, a água está perdendo calor, tá? Lá no aquecimento, o que é que você tem? O contrário. Nesse ponto aqui em que a temperatura é constante igual a 0 e nesse ponto aqui em que a temperatura é constante igual a 100, está havendo mudança de estado físico da matéria, porque a água, nesse caso aí, está ganhando calor, entende? Sem haver mudança de temperatura. Esse calor aí, ganho ou cedido ou perdido, enquanto está havendo transformação física da matéria, é o que nós chamamos de calor latente. Calor latente, tá? E como é que é medido esse calor latente? O calor latente, ele é diretamente proporcional à massa da matéria, à massa do corpo e uma constante. Essa constante, ela geralmente é dada na questão. Chama-se constante latente ou de fusão ou de vaporização, tá? Fusão quando a água está passando do estado sólido para o estado líquido e vaporização quando ela está passando do estado líquido para o estado gasoso. A temperatura está constante. Aqui a temperatura da água é 0 graus Celsius e aqui a temperatura da água é 100 graus Celsius. Lembra? É só lembrar lá do gráfico de aquecimento. No caso do resfriamento é a mesma coisa, tá? Você tem o mesmo raciocínio. Olha aqui. Olha aqui a prova mostrando. Onde é que é os pontos em que a água está? Aqui, ó. Aqui é o gráfico de resfriamento. Aqui, ó. A água está perdendo calor sem haver variação de temperatura. Aqui e aqui a água está ganhando calor, porque isso aqui é o gráfico do aquecimento, aqui é o gráfico do resfriamento. Então, aqui no gráfico de aquecimento, a água está ganhando, absorvendo calor, sem haver variação de temperatura. Beleza, pessoal? Aqui, questão exemplo. Eu tenho uma massa de 2.000 gramas de água que está exatamente a 100 graus Celsius. Aí você tem que se lembrar automaticamente. A água a 100 graus Celsius é calor latente. Por quê? Porque está havendo mudança de estado físico da água, ou de líquido para gasoso, ou de gasoso para líquido, que é a 100 graus Celsius. Você automaticamente deve saber que nesse patamar a água está ou absorvendo ou perdendo calor latente. Aí ele já dá aqui, ó, a dica que ele dá aqui. Sabendo que o calor de vaporização, então significa que a água está o quê? Aquecendo ou resfriando? Está aquecendo, ela está virando vapor. Aí a latente de vaporização, a constante, ó, é 540 calorias por grama. Determine a quantidade de calor, então ele está querendo o quê? Que em quilocalorias necessária para vaporizar toda essa água aí. Então, você tem que ir direto lá para a fórmula, direto, sem medo de ser feliz. Vai direto para a fórmula de calor latente. Calor latente é massa vezes latente, que nesse caso aí é latente de vaporização, porque a água está a 100 graus Celsius, passando do estado líquido para o estado gasoso. Então, a massa já tem lá, é 200, vezes a constante latente de vaporização, que é 540. Isso aqui vai dar 108.000 calorias. Se o resultado na questão de marcar tiver assim calorias, beleza.
vai ter esse resultado aqui, ótimo. Mas se tiver em quilocalorias, é só você voltar 3 casas. Por quê? Porque uma caloria corresponde a 1.000, tá? Só que aqui eu tô querendo o quê? Voltar à condição de calorias. Então, eu vou ter que voltar 3 casas, vai ficar 108 quilocalorias, 108 cacau, ok? Agora é a vez de vocês. Pessoal, mais uma vez, são só questões exemplos aqui. Vocês não são obrigados a responder. Na próxima aula, semana que vem, vai corrigir essas questões aqui apenas para tirar dúvidas. Aí, logo em seguida, que a prova vai postar uma atividade valendo nota, tá bom? Só semana que vem. Hoje é só a aula. Quem quiser tirar dúvidas no privado comigo, fique à vontade. Mas semana que vem eu vou tirar dúvidas de qualquer jeito mesmo. Eu vou corrigir essas questões aqui, ó. Vou tirar dúvidas de todo mundo. Eu só quero que vocês tentem fazer quando vocês tiverem um tempinho, tá bom? Aí a prova vai corrigir essas questões, tirar dúvidas na próxima semana e passar uma atividade valendo nota, tá? Mas só na semana que vem. Essa semana, hoje, é só aula. Beleza? Mas a pró está aqui às ordens no privado para ajudá-los, tá ok? Um abraço e até a próxima.